na apresentação, eu não consegui enxergar o meu PDF. Tudo Não bem? tem problema nenhum, pode deixar assim. Aí Acho eu que lhe todo mundo agradeço. consegue ler bem. É que aí, quando eu quiser consultar o PDF aqui para fazer a minha contribuição, tá? Não vou perder a pesca. Entendi. Posso começar? Da minha parte, à vontade. O pessoal que está escutando está ouvindo bem? Tá ótimo. Ah, ok. Então, eu sou a Carla e o Jorge vai apresentar comigo. Eu acho que ele deve estar aqui do ladinho. E a gente vai apresentar o segundo capítulo do livro da Judith Beck, que é a visão do tratamento, a visão geral do tratamento, mais especificamente sobre os princípios do tratamento. Pode passar. Só um segundinho. Bom, a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, ela é uma abordagem amplamente utilizada que ela é baseada na relação entre pensamento, emoção e comportamento. E, embora a TCC ela deva se adequar a cada indivíduo, a Judith traz que existem alguns determinados princípios que eles se aplicam à maioria dos pacientes. Pode passar. Passou? Aqui para mim, não. Mas eu passei. Será que você está enfrentando isso? A internet hoje não está fácil. Quer ajudar a gente. Mas olha, eu acho que aqui está bem. Será que tem a ver com. Não tem nada a ver com Ah, provedor, passou, não. passou. Apareceu aqui. Passou? Bom, esse capítulo, Uau! basicamente, ele trata dos 14 princípios da terapia cognitivo-comportamental, e a gente criou slides passando um por um para a gente conversar aqui, tá? E aí a gente gostaria de pedir, se vocês tiverem alguma dúvida, algo para acrescentar, como a gente já entrou um pouquinho atrasado hoje, se possível, deixar anotadinho para a gente conversar no final, tá bom? Então, o primeiro princípio, ele seria, os planos de tratamento na TCC estão baseados em uma conceituação cognitiva que está em desenvolvimento contínuo. Então, a Judith, ela traz que a análise dos pensamentos, emoções e comportamentos dos clientes, eles são feitos durante o processo e eles continuam sendo atualizados conforme todo o processo da terapia. A análise dos pensamentos, emoções e comportamentos do cliente, identificação das crenças, padrões de pensamentos disfuncionais e adaptação do tratamento com base nas necessidades do indivíduo. Quer Carla, acrescentar alguma coisa, Jorge? eu acho que, mesmo que o tempo esteja pouco, o que você preparou merece que você fale com calma, respeitando o que você produziu, porque tem isso tá. Se você falar com calma e a gente aproveitar o tempo que der, é melhor do que querer correr para apresentar tudo. Penso eu, o que vocês acham? Eu já sou uma pessoa ansiosa, já entro com atraso, eu ligo primeiro e Não eu sei o que é vou. que a turma acha, mas se vocês não se importarem, eu acho que você podia ler respirando. Primeiro princípio. Se a gente chegar até o oitavo, a gente conversando bem, tá bom. Bom, Pode vamos de ser? novo. Nesse princípio, basicamente, o terapeuta ele analisa os pensamentos, emoções e comportamentos do cliente, buscando identificar as crenças disfuncionais desse paciente. E ele continua aprimorando esses conceitos e essa conceitualização e utilizando isso para planejar as próximas sessões durante todo o processo. No exemplo que a Judith traz no próprio texto, o exemplo do Abe, ela conta que ela iniciou focando nas cognições atuais e nos comportamentos problemáticos que estavam interferindo nos objetivos dele naquele momento, e posteriormente, ali pela metade do tratamento, ela muda o foco para acrescentar esse foco mais nas crenças que estavam interferindo na confiança do Abe, porque ele tinha ali a demanda de depressão, né? Então ela foca nessas crenças e mais para o final ela acrescenta uma ênfase maior aí em planejar o futuro e antecipar as possíveis dificuldades que o Abe podia passar e desenvolver planos de ação para ele vencer esses obstáculos no futuro. Então, nesse exemplo, ela nos mostra todo o processo de forma resumida e como, conforme as demandas que o Abe foi trazendo, ela foi alterando essa conceitualização e enriquecendo ela cada vez mais para chegar nos objetivos do paciente. Então, é isso que esse princípio nos traz. Quando ela vai falando desse princípio, daí a gente fez um destaque aqui, que é quando ela traz para a gente, né?
Desde o início, identifico cognições atuais que são obstáculos às suas aspirações. Eu sou um fracasso, não faço nada direito. Também identifico obstáculos comportamentais que contribuem para a manutenção da sua depressão. Eu acho que é aí que ela vai construindo essa etapa que você falou agora, sabe, Carla? É bem nesse sentido. Aí a gente comenta depois a outra. Pode ir. Para mim, já pode passar para o segundo. Caso para o próximo, para o quarto. O Passou aqui segundo para mim, princípio passou para você? passou aqui para mim também. O segundo princípio é que a TCC ela requer uma aliança terapêutica sólida. Então, o estabelecimento de uma relação de confiança entre o terapeuta e o cliente é muito importante, né? E a colaboração ativa do terapeuta e do cliente no processo do tratamento também, sendo que no início o terapeuta ele é mais ativo e depois ele vai cedendo espaço para o cliente, para o paciente, e andando sozinho, desenvolvendo autonomia, né? E essa aliança terapêutica, ela vai adquirindo através de respeito mútuo, empatia e a sensação que o paciente vai tendo de segurança durante o tratamento. A frase que ficou destacado para a gente aqui não foi essa, né? Você passa tempo suficiente desenvolvendo a relação terapêutica para envolver os clientes de modo que trabalhem de forma efetiva com você como uma equipe. Essa é a frase dela que orienta esse princípio, não é isso, Carlos? É isso mesmo. Vamos lá. Vamos para o próximo. O próximo slide? Isso. Tá. Tinha mais dois comentários desses, mas vou fazer só um de cada um para poder ter graça. Dá tempo de alguma coisa. Bom, o terceiro princípio é que a TCC ela monitora continuamente o progresso do cliente. Então, a avaliação regular do processo do cliente ao longo do tratamento, a utilização de medidas objetivas para acompanhar essa evolução e ajustes no plano de tratamento com base nos resultados obtidos. Nessa abordagem, é importante a gente avaliar isso regularmente com o cliente. A Judite, ela traz um dado que os pacientes eles têm um melhor resultado quando o cliente e o terapeuta trazem feedback sobre como o paciente está progredindo durante as sessões. Isso vai trazendo empolgação para ele de continuar o processo, ele começa a perceber situações que ele não havia notado que ele está melhorando, que ele não está. Então, a TCC ela busca sempre evidenciar isso. Próximo. Próximo. Vamos lá. O quarto princípio é que a TCC ela é culturalmente adaptada e adapta o tratamento ao indivíduo. O que seria isso, né? A TCC ela considera as influências culturais na conceitualização cognitiva e no problema de tratamento do cliente. Ela adapta essas técnicas terapêuticas de acordo com a cultura do cliente e ela respeita a diversidade cultural e individualidade de cada cliente. Então, ela até traz que quando o cliente possui uma cultura diferente da do terapeuta, o terapeuta ele precisa melhorar a sua competência cultural para poder alcançar as demandas desse paciente. E essa é muito importante no processo inteiro, né? O paciente precisa se sentir ouvido, ele precisa se sentir que tu entende o que ele está falando, assim. Exatamente. Muito bem. Ela dá esse destaque que na cultura, além da cultura, incluindo idade, orientação religiosa ou espiritual, etnia, condição socioeconômica, incapacidade, gênero, identidade sexual, orientação sexual, que assim que se dê atenção a essas diferenciações, que não é só a cultura de um país para o outro, né? Desses outros campos de diferenciação. Uhum. E ela ainda destaca que o terapeuta ele precisa se certificar e se informar sobre todas essas características do cliente para antecipar possíveis diferenças que possam ser relevantes para o tratamento. Vamos lá. Passa? Pode passar. O princípio 5 é que a terapia cognitivo-comportamental ela enfatiza o positivo.
Então, identifica e reforça os recursos, habilidades e conquistas do paciente durante todo o processo. Ela foca na construção de pensamentos e comportamentos saudáveis e na promoção de bem-estar emocional do crescimento do cliente. A TCC ela busca desenvolver as habilidades do cliente para que ele mesmo seja capaz de se regular emocionalmente. E nisso, durante todo o processo, se mostra muito importante enfatizar as partes positivas do que ele está passando, né? Passo? Então, pode passar. Se quiser acrescentar alguma coisa. Vamos dar um tempo. Vá lá. Você está tão bem assim na síntese que eu estou... Nós combinamos, pessoal, que a gente fez uma combinação do PowerPoint com as citações. Só que ela decorou algumas citações, eu não estou nem precisando reforçar a memória dela. Está ótimo. É que o que acontece? Eu até vou, no final, indicar para vocês, eu estou acompanhando uma aula de um cara que ele posta no YouTube, mas ele vai capítulo por capítulo. E é muito interessante, assim. Ah, que legal. Depois eu vou indicar para vocês, e ele faz isso com o livro inteiro, então eu acabei que grudou na minha mente esses princípios. Pode crer. Então, vamos lá. O princípio número 6, a terapia cognitivo-comportamental, ela enfatiza a colaboração e a participação ativa. A participação ativa do paciente no processo terapêutico é muito importante e a gente tem que evidenciar isso para ele. A colaboração entre terapeuta e cliente na definição das metas e estratégias também. Então, o paciente ele participa o tempo inteiro, durante toda a sessão, de todo o processo, dos objetivos que ele vai querer chegar, de como ele vai fazer isso, ele participa de todo o processo durante a sessão. E a TCC, ela enfatiza a autonomia e o empoderamento desse cliente. Então, como eu falei anteriormente ali, né, o nosso objetivo na TCC é fazer com que esse paciente ele desenvolva as habilidades necessárias para que ele desenvolva autonomia para se regular emocionalmente. Então, a TCC, ela o tempo inteiro vai trazendo planos de ação para que ele continue sempre engajado no processo. Tem duas frases que eu reforço aí, que eu achei, porque isso aí é bem interessante, essa construção, acho, mas enfim, a gente vai comentar depois, né? Eu encorajo... Deixa eu só pegar esse primeiro comentário aqui, que eu achei interessante também. Sua dificuldade no processamento de dados positivos de uma maneira simples o levou a desenvolver uma noção distorcida de si mesmo. É nisso que ela vai trabalhar, né? Aí, nesse item que a Carla falou agora, né? Que é esse princípio 1 e 2 do 6, né? Ela coloca, tanto os terapeutas quanto os clientes são ativos. Eu encorajo a Abi, que é o cliente dela, a encarar a terapia como um trabalho em equipe, Junto decidimos no que trabalhar em cada sessão, com que frequência devemos nos encontrar e o que a Abi pode fazer entre as sessões. Quer dizer, ela vai falando de um nível de autonomia bastante forte de participação, bem profundo assim mesmo, assim. Tem que ser bem verdadeiro, né? Pelo que eu entendi. Assim. E uma coisa muito importante dessa parte da participação, a Judith ela fala muito sobre, inicialmente, o terapeuta ser mais ativo, influenciar mesmo, seguir um caminho para esse paciente e depois ir deixando espaço para que ele faça esse processo sozinho. Isso é muito evidente na TCC. Ela sintetiza isso assim, né? Quando o AB fica menos deprimido e mais socializado no tratamento, eu o encorajo a ser cada vez mais ativo na sessão. É a oportunidade que a Carla estava falando, né? Quando você percebe que ele está criando um nível de ânimo, você já entrega para ele os níveis de que ele pode dar conta, não é isso? Isso. E aí isso já entra também, os princípios eles estão todos interligados, né? Conforme tu vai estudando, tu vai percebendo. Então, uma forma de fazer o paciente colaborar mais é já trazendo a parte positiva, sempre entrando ali com os outros princípios, tudo em conjunto, né? Posso? Pode passar. Bom, o princípio 7, a TCC ela é aspiracional, baseada em valores e orientada para os objetivos. Então, a identificação dos valores pessoais do cliente e alinhamento com os objetivos de tratamento é muito importante. Sobre isso, até a Judith ela fala. Na sua sessão inicial com os clientes, você deve perguntar acerca dos seus valores, sobre suas aspirações e quais são os objetivos específicos dele para o tratamento com a psicoterapia.
Então, aí tu já vai começar a direcionar para chegar aos objetivos desse cliente. Então, a definição dessas metas, elas têm que ser metas realistas, para que o cliente ele consiga chegar nelas o mais rápido possível e, assim, ir evoluindo aos poucos. E ele faz isso através do plano de ação. Então, ela tem um foco no desenvolvimento de um senso de propósito e de direção a esse cliente. É exatamente isso que a Judith trouxe sobre os valores, aspirações e o que ele quer com a terapia. Vou lá, hein? Pode passar para o 8, se não quiser acrescentar nada. O princípio 8 é: a TCC inicialmente enfatiza o presente. Então, ela traz inicialmente um foco nas dificuldades atuais daquele cliente e a exploração dos fatores que contribuem para que o problema no momento presente dele, e ela desenvolve um trabalho gradual em direção ao entendimento das origens desse problema. E é importante falar que a Judith ela traz que a gente deve mudar o foco para o passado em 3 circunstâncias, que seriam quando o cliente expressa um forte desejo de fazer isso, quando o cliente quando o trabalho direcionado para os problemas atuais e as aspirações futuras produz mudança insuficiente no cliente, ou quando você julga que é importante para que tanto você quanto o seu cliente entendam como e quando suas principais ideias disfuncionais e estratégias de enfrentamento comportamental se originaram e foram mantidas. E aí, sobre isso, ela ainda complementa. Depois disso, você deve discutir com os seus clientes e entender para entender, ver o que eles entendem agora desse passado e como é que eles podem fazer uso dele para o futuro. Isso é muito importante durante todo o processo. Maravilha. Vou para o 9. Pode ir passar. Vou passar minha folhinha aqui. Bom, o princípio 9 é que a terapia cognitivo-comportamental ela é educativa. Então, aqui entra toda a parte da psicoeducação. O ensino de habilidades e técnicas para esse paciente lidar com pensamentos negativos e comportamentos disfuncionais. A TCC está o tempo todo explicando os princípios da TCC e como eles vão se aplicar ao cliente especificamente e educando sobre o funcionamento do cérebro, das emoções e do comportamento. Porque, como a gente sabe, a TCC ela trabalha muito com a psicoeducação e ela busca ensinar o paciente essas habilidades para que ele possa se tornar o seu próprio terapeuta, então que ele consiga ter essas habilidades para se regular emocionalmente. Como é que diz, eu destaquei só um textinho a mais aí do que você disse, que eu acho interessante reforçar, que é esse. Abe se sentiu mais confortável depois que soube o que esperar do tratamento. Ela diz que fazer ele conhecer desde já qual é o propósito. Isso é bem detalhado para ela, assim, né? Ele tem que saber, quando ele soube o que esperar do tratamento, quando entendeu claramente o que eu queria que ele fizesse, quando sentiu como se ele e eu fôssemos uma equipe, e quando teve uma ideia concreta de como a terapia prosseguiria. Esse educativo é bem dentro do método mesmo, assim, né? Uhum. Levando ele a compreender o método, é um educativo nesse sentido até, né? Vai lá. Pode passar para o próximo princípio. O 10º princípio é que a TCC ela é atenta ao tempo de tratamento. Então, a definição de um cronograma de prazos com metas estabelecidas é muito importante. A avaliação regular, como foi trazido lá atrás em um dos princípios, que, se eu não me engano, é o 3 ou o 2. Então, a avaliação regular do processo para determinar a duração adequada do tratamento e a discussão aberta sobre as necessidades de continuação ou término da terapia. Então, quando o terapeuta vê que o paciente ele já está conseguindo se regular, ele já está conseguindo trazer formas de lidar com as situações que aparecem para ele no cotidiano, então é ideal que as sessões elas comecem a diminuir a sua frequência e até mais tarde começarem a ter sessões só em momentos específicos, né? Então, mas isso, claro, depende de cada demanda, cada paciente, cada um tem o seu processo, então não dá para a gente chegar e botar uma estaca também e vai ser tantas sessões, a gente tem que avaliar com muito carinho. Passo? Pode passar.
O 11º princípio é que as sessões de TCC, elas são estruturadas. Então, a organização das sessões de terapia, elas têm uma estrutura clara e definida, que é importante que a gente passe isso para o nosso paciente. Ela define uma agenda para cada sessão, para que o paciente ele aprenda como esse processo é feito e como seguir isso sozinho. E ela usa técnicas específicas e uma sequência lógica nas intervenções terapêuticas. Então, a gente ensina para esse paciente formas de ele se regular emocionalmente, formas de ele trabalhar com determinadas situações, e para ele conseguir futuramente fazer esse processo, ele precisa entender a lógica de como ele funciona. E daí aqui também entra toda a psicoeducação. Quer acrescentar alguma coisa, Jorge? Não, tá ótimo. Então, pode pular para o 12º. O 12º é que a TCC ela utiliza descoberta guiada e ensina os clientes a responderem às suas cognições disfuncionais. Ela ajuda o cliente a identificar e questionar esses pensamentos automáticos que são negativos, ela encoraja a busca por evidências e perspectivas alternativas, e ela promove o desenvolvimento de habilidades e pensamento crítico e adaptativo, justamente pensando em toda aquela parte que a gente conversou anteriormente, do paciente ele desenvolver essas habilidades para lidar com as situações. 13. 13º, que é o nosso penúltimo, a TCC ela inclui planos de ação, que seria uma tarefa de casa. Então, a TCC ela entende que o paciente fica ali com a gente 1 hora durante a semana, 50 minutos. E para esse processo ser efetivo, ele tem que estar ativo ali, ele tem que manter para aprender realmente a ter as habilidades. Então, ele precisa seguir isso em casa. Então, a TCC atribui tarefas entre as sessões para esse paciente aplicar o que ele aprendeu durante a sessão e até começar a se regular emocionalmente, a entender os sentimentos e até a perceber os seus pensamentos automáticos. E ele faz isso através de exercícios práticos que são preparados durante a sessão pelo terapeuta e pelo cliente, lembrando que é sempre um acordo entre os dois para praticar essas habilidades. E também tem que ser reforçado, né, durante todo o tratamento, como é importante que ele siga com esses processos em casa, que não adianta ele só chegar ali na sessão e não levar o processo depois, ele precisa estar ativo durante todo o processo. 14. E agora, nosso último princípio é que a TCC ela utiliza uma variedade de técnicas para mudar o pensamento, o humor e o comportamento. E aí entram todos os princípios juntos. A aplicação das técnicas cognitivos comportamentais e emocionais que a gente tem durante todo, até a abordagem mesmo, são importantes durante todo o processo. O uso dessas estratégias, elas ensinam o paciente a lidar com os seus problemas e a se regular emocionalmente, e até a como lidar com possíveis situações e se planejar para a vida, né, para situações estressantes. E adaptar essas técnicas de acordo com a necessidade individual de cada cliente também se torna muito importante, porque, querendo ou não, cada cliente tem a sua particularidade. E são esses os 14 princípios que a Judite traz no capítulo 2. Passamos rapidinho até, né? 15 minutinhos. É rapidinho mesmo. Aí o próximo slide é um slide que propõe que a gente converse sobre, discuta sobre alguma dúvida. Então, se alguém quiser verdade, perguntar... eu não passei o seguinte, não foi? Se alguém quiser perguntar ou participar... Discussão, obrigado por lembrar, Carla. É que, né? É um momento que a gente para de falar sozinho. Muito obrigado, Gabriela. Ninguém tem nenhuma dúvida? Nada para acrescentar? Gente, o professor sofre aqui na frente, né? Não é uma situação muito legal. Nós estamos em quanto aqui, pessoal? A gente está em 7? Não estou conseguindo ver aqui na minha... Ah, tá verdade, tá aqui, tá certo, 7. 7 com a nossa host. Tem uma música na capoeira, viu, Carla? Que quando a gente está tocando berimbau, assim, puxando um corrido pro jogo, que a pessoa está desanimada, a gente canta uma música assim, ó. Cruz, credo, Ave Maria, essa roda é de mudo e eu não sabia. Cruz, credo, Ave Maria. Não, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Tem que trazer o princípio da participação ativa aqui, ó. Jogar aqui em vocês. Pá! Botar o rostinho.
Foi só ligar a câmera. Não, mas o pessoal foi bem bom, foi ótimo. Eu queria perguntar até para vocês como que foi para vocês esse capítulo, se foi, enfim, difícil, fácil, o que vocês acharam, né? Vocês dois que apresentaram. Olha, eu quero agradecer a Carla, porque Carla é super proativa. Então, eu falei com ela, a gente marcou uma reunião, ela já mandou um slide com as coisas. Aí já me deu tempo de ir pegando os tópicos que ela destacou e mapear no texto, fazendo a íntegra daquilo que ilustrava o que ela estaria dizendo. E parece que nós trabalhamos umas 4 horas juntos para poder afinar, porque ficou Na verdade, é resultado de uma conversa de 10 minutos, enquanto eu fazia o parecendo almoço. 10 minutos. Porque como ela mandou o material antes, então assim, eu só fiquei assim, eu fico sempre, esqueci o nome, é Vitória, esse nome que está aí no como É, qual, hoje é a Júlia que é tá. Júlia, porque o Vitória é outro, entendi. Eu sempre estou com uma questão assim, que é essa integração das técnicas, né, que é assim, dos formulários. Assim, eu sempre sinto falta assim de imediatamente estar entendendo qual é o protocolo, porque eu entendo, pode ser que seja uma distorção da minha compreensão, que o que mais diferencia o TCC de qualquer abordagem são os protocolos sistematizados, a sistematização de protocolos, né? Então, quando estamos fazendo, talvez estamos também na segunda, terceira, eu estou falando só de uma ansiedade, talvez, né? Mas quando ele coloca, por exemplo, assim, as pesquisas estão muito baseadas na cultura americana. Você, brasileiro, precisa ficar atento com as variações. Mas se eu quero ser científico, eu pergunto, existe balizamentos, validações feitas com as especificidades de outros lugares? Provavelmente não. Estou claro o que eu estou dizendo? Eu entendi, mas não tenho informação sobre isso. É só um comentário mesmo. Vamos terminar resolvendo isso no caminho. Até o Exatamente. início desse capítulo tem ali na parte do resuminho, no início do capítulo mesmo, ela traz um link para um vídeo de uma sessão dela, com o que seria o WAVE, né? E para quem entende inglês é bem interessante assistir, assim. Eu assisti antes de ler o capítulo, né? Então, quando eu li o que, depois de ter assistido, parece que eu conseguia linkar. Não, aqui está acontecendo isso, aqui ela está utilizando isso. E aí integrou muito bem, assim. Então, como eu tô também nesse grupo de estudos que o cara estuda individualmente, então eu não tive, assim, grandes loucuras, assim, mas eu sei que é uma parte muito introdutória, né? E até no início ali ela fala que não é para a gente enlouquecer tentando decorar esses princípios, porque eles vão ser aplicados lentamente durante o processo, de forma que eles ficam automáticos, né? Então, acho que isso também é bem válido para quem está iniciando, assim, na TCC, para não ficar nessa loucura, porque às vezes a gente com ansiedade, a gente já quer saber como é que faz a situação complexa lá, tipo, aplicar os protocolos, e quando a gente está vendo uma parte bem inicial ainda, então a gente nem bota a carroça na frente dos bois, a gente pega o boi e a carroça e bota nas costas, né? Então a gente tem que... Mas acredito que foi assim, eu achei esse capítulo e o primeiro, assim, bem tranquilo, e o terceiro capítulo, que vai ser o que a gente vai ver na próxima também, ele é bem introdutório sobre conceituação cognitiva. Então, de início, assim, o texto dela é bem legal, ela escreve de forma muito fluida, de fácil compreensão, né? Não sei se vocês sentem a mesma coisa. Sim, eu também percebo que é uma linguagem direta, né? Uhum. Não faz rococó, né, filosófico. Sim, Ela não fica vai. tentando enfeitar de uma forma desnecessária, né? Eu senti isso. Acho que ele vai muito lapidado, assim. Eu tenho uma dúvida para o Jorge, já que não temos dúvidas para a gente encher um pouco de linguiça. O Jorge, tu já tem muita experiência na clínica no psicodrama, né? Quando tu pensa É, nesses princípios, tu consegue pensar eles sendo aplicados no psicodrama de alguma forma? Como é que fica para ti, assim? o tempo todo, porque o psicodrama é um sistema muito permeável, assim. Então, ele consegue dialogar com muitas expressões. Então, todo esse exercício, por exemplo,
de espelhar o humor que ele está, como ele reage. Existem muitas técnicas. A primeira que me vem assim é a técnica do espelho, né? Se você percebe que ele está muito assim, você faz assim também, né? E aí pergunta, o que é isso aqui? Está entendendo? Isso é uma Uhum. técnica de espelho. Então, eu vejo muito os detalhes do psicodrama como suporte para essa estrutura, para esse eixo assim, de propósito. Estou claro? Uhum. Eu me veio essa dúvida na cabeça quando tem uma parte que ela, ali na parte para enfocar o positivo e que a TCC é aspiracional, a Judite ela traz que a TCC ela usa muitas ferramentas da psicodrama, da Gestalt, da ACP, né? E aí me veio essa, imagina o Jorge, que já tem bastante experiência no psicodrama, como é que ele interpreta o texto, né? Eu estou entendendo, viu, Carlos, até aqui, pelo pouco que eu estou podendo entender, a, a TCC ela vai trazer para a gente, dela, de novo, os protocolos. Mas as técnicas de intervenções continuam sendo um mosaico, né? É Mas um não é só o resgate. TCC, não é só o TCC, não. A Gestalt também. Não é uma. Eu estou dizendo assim, porque quando você tenta acessar a subjetividade que está envolvida naquele protocolo, a maneira de acessar a subjetividade são essas mais sensíveis mesmo. O psicodrama, a Gestalt, aí as visualizações criativas, né? Uhum. Então, acho que por isso hoje, como a gente estava conversando com a Júlia ali no início, o slide vai ficar disponível para vocês com ela. Então, qualquer coisa, vocês perguntem. Se eu souber responder, eu respondo. A probabilidade de eu não saber é grande, mas estamos aí. Eu acho que a gente vai saber responder. Porque não sei também a resposta. Uma ótima resposta, né? Eu não sei também a resposta. Um abraço, Carla. Obrigado por essa etapa aí, viu, Carla? Foi bem, bem legal de conhecer. Assim. Ah, que isso, somos uma boa dupla. Somos uma boa dupla. Conte comigo que eu conto contigo. Pessoal, obrigada, tá? Já já vocês vão ter aula, né? Isso, se eu não me engano, é orientação. Ah, tá. Então tá. Supervisão. Então a gente vai. Isso. Então a gente vai fechando aqui. Daqui a pouco a prof vai chamar vocês, tá bom? Tá bom, obrigada, tá? Obrigada a vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau.